sou Ana Clara Sena, eu sou modelo desde pequena, sou do interior de Minas, Governador Valadares. Já morei em Brasília, fiz faculdade, comecei uma faculdade de nutrição, fiz faculdade de educação física e participei de um reality que depois desse reality eu comecei a investir um pouco mais na minha carreira de modelo, vim para São Paulo, que aqui tem muita oportunidade e tô aí. Você é lá de Governador Valadares, é isso? Sim. Você tem irmãs? Como é que é? Eu tenho duas irmãs, uma mais velha, de 28, e uma mais novinha, de 11. Mais uma novinha. A de 28 faz o que lá em Governador? Ela tem uma clínica de estética, ela faz micropigmentação labial, sobrancelha, Aquelas coisas de pele, mulher que... essas coisas de mulher. Entendi. E a pequenininha é escola, né? Ela estuda. Entendi. E seus pais? Minha mãe, ela tem empresa, minha mãe já teve empresa de roupa, hoje minha mãe trabalha com buffet de festa, meu padrasto trabalha com a minha mãe, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, e o meu padrasto é como se fosse meu pai, desde os meus 6 anos de idade ele tá com a gente, então assim, é meu pai. Entendi. E como é que, né, nessa época de pandemia, assim, você tava lá em Governador, certo? Sim, tava. Ali. Como é que foi, assim, esse tempo ali na... Porque sua mãe tem buffet, imagino que... Foi horrível. Tudo horrível. parado. Mas assim, quando começou a pandemia, que foi quando eu comecei a viajar mais, né? Tá. Daí que eu fui convidada para participar do reality, porque assim, igual eu perguntei pro produtor, quando a gente estava indo pro México gravar, eu falei com ele, André, como você me achou? Eu não sabia nem se podia falar o nome dele. Existe milhões de André. Como você me achou? Ele, nem me pergunta. A gente vai entrando de conta em conta até a gente achar uma pessoa que tenha uma cara do que a gente está procurando. E foi por isso que ele me achou. Eu ia muito pro Rio, convivia muito com pessoas mais influentes, então eu acredito que foi por aí, entendeu? A pandemia, assim, uma tragédia, né? Mas, por um lado, foi algo que me ajudou muito. Entendi. Você já trabalhava como influencer, né? Sim. Como é que é ser influencer? Como é que você começa quantas pessoas tem hoje no seu Instagram? Hoje eu tô com 234 mil. 234 mil. Como é que começa, assim, ser influencer, assim? Eu queria entender como é que é essa vida, assim, como é que você começa a postar as coisas, como é que rola? Você lembra qual foi a primeira coisa que bombou? Lembro. Como é que é? Eu vou começar a falar do Instagram, que foi quando eu comecei a me apresentar como influenciadora. Foi lá que comecei em Governador Valadares, eu fui praticamente assim, a primeira pessoa a se tornar influenciadora lá, porque eu tinha 14 anos. Daí eu fui chamada para fotografar para uma loja, Ser Chique, que é de uma amiga minha. E daí, como lá é muito pequeno, tudo que eu postava no meu Instagram, a cidade inteira via. Tá. Aí eu fiz pra ela, depois veio outra me chamar, e depois veio outra, depois veio outra. Aí outras meninas também começaram a fazer fotos, né? Que eu até indicava. Falei, olha, hoje eu não posso, mas chama minha amiga, ela é bonita e tal. E daí comecei lá na minha cidade. Aí eu comecei a fazer foto pra maquiadora de lá, comecei a fazer foto pra loja de sapato, fui pra salão divulgar. Então eu falei assim, gente, né? Sou influenciadora. Daí, BH começou a me chamar pra fazer foto, as cidades vizinhas assim, e eu comecei. Só que na época eu namorava, e meu namorado era super ciumento. Sempre tem isso, né? Sempre, eu só podia fazer foto de roupa normal. Aí quando eu comecei a fazer de biquíni, já começava a confusão já. E você não pode postar, você não pode postar. E eu deixava de postar no início. Só que depois eu comecei a ganhar com isso. Eu falei assim, gente, ele tem que entender que isso é um trabalho, né? Sim. E eu via outras pessoas fazendo também e falava, olha, ou você faz o seu trabalho ou você deixa de namorar. Só que eu falei, não, vamos fazer os dois, vamos tentar conciliar as coisas aí. Chegou um certo momento que não dava mais. Eu realmente comecei a me esforçar bastante para pegar o máximo de trabalho possível. Eu comecei a viajar para fazer trabalho. Daí eu falei, olha, vai ser assim, assim, assim. Quer, não quer, não quer, né? Minha vida, meu trabalho. E daí eu fui ganhando. Do nada eu tava com 20 mil seguidores, que na época era muito. Tá. Na época era muito. E depois que eu terminei, aí sim. Comecei a viajar, comecei a fazer todo tipo de trabalho que eu queria. E comecei a conhecer pessoas e foi indo. Você já estava com agência em São Paulo, tal? Já estava trabalhando com agência aqui nessa época? Não, minha assessoria... Não, tava não. Nunca. A primeira vez que eu tive assessoria agora, tá sendo agora, depois do reality, que eu comecei. Ela é do Rio, uma é do Rio, a outra é do Recife. Entendi.
Aí, quando terminou, sempre tem essa coisa, né? Do cara pegar, ficar... Ele fazia o quê? Ele trabalhava com o quê? Esse seu namorado lá, quando você... Ele era estudante, ele era da minha idade, só estudava. Entendi. Aí aquela coisa, sempre começa ciúme, não sei o que lá. Quando terminou, deslanchou. Começa a aparecer... Deslanchou, Viaja. Você recebe muita proposta, assim, né, no direct de namoro? Como é que é? Tipo... Assim, de namoro eu não. recebo, mas eu acredito que seja brincadeira, Sim. né? Porque ninguém quer namorar com uma pessoa que ela nem conhece. Mas proposta pra tudo, sim. Sempre, muito. Cara, às vezes eu fico pensando assim, eu fico tentando imaginar assim, do nada deve vir umas coisas muito loucas, né?